Fala galera! Leco Santiago na área, começando mais um podcast Supernova aqui pela TV OV. OV? Ô, nove! Nove! Pela TV OV, mais uma quinta-feira. E hoje, com os nossos fundos virtuais, porque a gente vai receber o Will Kawamura! Quem é o Will Kawamura, gente? O cantor da trilha sonora dos Cavaleiros do Zodíaco dos anos 90. 90! Junto com a Larissa. Exatamente, mas antes, como vocês estão, meus queridos Lucas e André? Tô bem. Que isso? Tava imitando o Lucas. Oi, amigo, tudo bem? Parem de coisa feia. Tô ótimo, tô bem, graças a Deus. Com tosse ainda, mas tô bem. E você, André? Tudo bem, sem tosse, mas sim, tudo bem. Para de falar assim do menino. Pelo menos eu sou bonito. Valeu. Eu falei que você é feio em algum momento hoje. Gente, a gente recebeu muitas perguntas para o Will, fora as nossas, claro, que vão ser, óbvio. E é muito legal. Vai ser muito legal. Só que E além de primeiro. perguntas, nós também aceitamos dicas para o Lucas parar de tossir, tá? Boa. Eu já tomei tanto xarope que eu... Só que antes de tudo xarope, isso, tomando xarope, faz parte da eu vida. preciso falar três coisas. Três. A primeira foi que no último domingo aí aconteceram as eleições gerais, né, para presidente, governador, senador, deputados estaduais e federais. A gente foi para o segundo turno no governo aqui em São Paulo. A gente teve segundo turno também para a presidência da República. E é isso, dia 30 a gente vai ter que voltar às urnas para escolher o presidente e escolher o governador de novo. Para governador eu não vou votar para ninguém dessa vez. Ficou uma dúvida no ar. Ixi. Fala. O segundo turno vai ser dia 30 ou vai ser um final de semana antes? Não, dia 30. Dia 30 mesmo, né? Isso, Porque dia eu achei 30. que eu tava ficando louco. Porque no serviço eu falei, gente, vai ser dia 30, como sempre é, né? No domingo e tal. Aí a menina, não, amiga, esse ano vai ser um final de semana antes. Eu falei, Não, dia gente, 30. essa informação. Então. E é isso. E as eleições E a segunda e a presidenciais. terceira coisa? A primeira era sobre isso. Que não queria comentar o apoio ridículo do Rodrigo Garcia para o Tarcísio de Freitas, mas eu tenho que falar. Eu estou Essa é a segunda decepcionado, eu coisa? estou consternado com isso. Essa é a segunda coisa? Não, ainda faz parte da primeira. O Rodrigo Garcia foi uma decepção para mim, de verdade. A minha sorte é que eu jamais ficaria surpreso, porque eu nunca gostei muito desse Garcia, então não me surpreendeu, infelizmente. Bem, Ou felizmente. Eu confiava pelo menos que ele tivesse Zero. algum grau de sensatez que eu percebi que ele não tem, mas enfim. A segunda coisa que eu quero falar foi uma matéria que eu li no UOL. Vocês acreditam que uma mulher morreu na fila da tal da picanha do mito no frigorífico do Gustavo Lima? morreu? Como assim, gente? Foi Picanha, que eu feita nem a tal tô da sabendo. promoção da picanha do mito, que na verdade foi lançado isso até antes da eleição e o TSE mandou essa campanha ser barrada. Como chama? O frigorífico Goiás, eu acho, do qual o Gustavo Lima é um dos sócios, promoveu uma ação para quem votasse no Bolsonaro e fosse até o frigorífico com camisa verde e amarela, o quilo da picanha sairia R$22. Isso aconteceu na terça-feira. A tal da picanha foi realmente lançada lá no frigorífico. E foi um tumulto tão grande,
que uma mulher morreu. Eita. Mas ela morreu o quê? Passou mal? Segundo o que eu tava lendo, parece que ela passou mal no meio da muvuca ali, teve um mal súbito e. Aí Gente, as pessoas- o que eu queria falar. Gente, a que ponto o brasileiro chega por causa de uma política? E são pessoas são burras, com perdão da palavra, mas são burras duas vezes, porque a gente nem sabe se a carne é picanha mesmo, que é igual Sim, aquela promoção podia que ser teve, maminha. do Mac picanha, e não era picanha, era um Podia steak. ser a maminha. E outra, quem garante que a pessoa votou no Bolsonaro? É. Cara, Porque olha, tava com a camisa presa de amarela. foi uma constelação dupla hoje que eu tive, cara. Não, eu prefiro comer miolo de acém. Bora pra terceira coisa. A terceira coisa é que o Will já tá online. Então eu vou ter que deixar pra falar ela depois, porque a gente não pode deixar o nosso convidado esperando. Então vai. Eu sei que eu mandar. adorei estar do ladinho do Ceia. Aqui do ladinho do Ceia. Eu mandei o link Ceia. pra ele vai entrar a qualquer André tá momento para quase- conversar conosco. O André tá quase careca, porque a cor do cabelo tá da cor da armadura. Meu cabelo tá aqui, não tô careca não. Ai, É verdade, ele faz parte da armadura de Sagitário. E eu não sou de Sagitário, eu sou de Touro. mas eu sou Sagitário. Então O o Leco é o Lucas, que que eu não sei? o Lucas está no lugar errado. Troca de lugar com ele, André. Você é o que, Leco? Aquário. O Will tem que dizer o que ele é também. Aqueles. A gente vai perguntar pra ele. Vamos perguntar pra ele, com E certeza. qual que é o bronze boy favorito de vocês dois? É o Meu é o quê? Shiryu. Gente, eu não Bro- manjo de cavaleiro. O bronze Não boy. faço essa O meu é pergunta. o Nick. Pra mim, o melhor cavaleiro é o de Sagitário, porque é meu signo. Mas eu nunca nem sei. O meu favorito bronze boy é o Wick de Fênix. Porque quando eu passava Cavaleiro do Zodíaco, eu ia fazer 4 anos. Eu não lembro de Ai, quase como nada. se não tivesse passado depois. Mas eu não assistia. Gente, agora eu lembrei de uma assistia coisa. Rupert. Será que vai pedir aquela senha que pediu pro Andrew? Achei. Ah, mas não pediu. Ele já ingressou, Leco. E olha ele aí! Will Kawamura com a gente aqui no podcast Supernova de hoje. Tudo bem, Will? Tudo bem, e vocês aí, amigos? Uma boa bem. noite a todos. Nossa, O famoso William de Larissa e o William. William. Meu Deus. Diretamente dos anos 90 para o nosso podcast. Pois é. William, existe alguém no cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer? Eu acho que só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Exatamente. Cara, a gente, igual eu falei pra você quando a gente tava conversando, você caiu, tipo assim, no nosso colo de paraquedas. Foi muito verdade. engraçado. Porque o Lucas conversando com um amigo que tinha assistido um episódio de um outro programa que a gente fez sobre o Cavaleiro do Zodíaco. E tipo, eu conheço o menino que canta essa música e tal. Eu falei assim, mano, eu não acredito. Falei, Lucas, dá um jeito de entrevistar esse menino, pelo amor de Deus. Não, o meu contato foi com o Mikael, não foi? Foi, ele mesmo. O Mikael, que é o amigo do Lucas, que conhecia você, acho. Ah, foi. E aí você ainda tem o Alex, você é amigo do Alex, né? Tô. Cara, como E mundo pequeno. Não, a hora que a gente. Eu conheci numa situação completamente distinta da minha vida, cara. Quando eu trabalhava com ele na Vivo. Que Foi, quando ele eu me falei, contou. a gente vendia planos de celular, tudo de celular. Ele me contou. Isso. Já o Mikael, cara, eu o conhecia há mais ou menos uns 2 anos como técnico de enfermagem do Instituto de Câncer, cara. Você vê, eu não paro em um lugar, cara. Eu sou tipo um multiuso, um bombril, cara. Tipo igual o meu cabelo, assim, tá ligado? Bombrilzão. Velho, eu já trabalhei de tanta coisa nessa vida que se eu ficar falando aqui, velho, vocês vão ficar de boca aberta. Isso aí acho que cabe pro meio da entrevista aí, do meio do podcast.
Não é? A gente teve muitas perguntas pra você. Eu tô aqui com algumas que eu separei. Acho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9, 10. Eu Você tenho contou? 9. Eu tenho 9. Mas peraí, gente, se apresentem pra mim. Eu só sei o nome do Alex, o que está aqui com a Senseia. Todos são Senseia, né? Mas o que tá aqui. É o André. Quem é o André? A Eu. loira. O que tá com A ceia. loira o seu rabo, esqueci de falar outra palavra. Ah, de camisa branca aqui, né? Com o cabelo amarelo, é isso? Isso, que é Sim. o cabelo que não dá pra ver porque subiu na armadura do Seiya. É, o Super é Alex, é isso? André. André, Alex sou eu. Ah tá, Alex, o André, que é o Super Saiyajin, E eu sou o Lucas. E o Lucas. Lucas, fechou, André, Alex e Lucas. É, Bora lá. então, primeiro de tudo, eu queria dizer que é um prazer estar recebendo você aqui. Igual eu tava te falando, a gente fez há umas 2 semanas atrás, a gente fez um outro programa que eu e o Lucas a gente grava, que é o 2 Mais, que foi especial do Cavaleiro do Zodíaco. E a gente falou sobre muita coisa, inclusive sobre vocês. Oh, legal, cara. E aí, por isso que, tipo, quando a gente ficou sabendo que tinha o Mikael, que era conhecido e tal, que o Lucas me falou, eu fiquei, fala com ele, a gente tem que entrevistar ele, porque, mano, faz parte. É que o Lucas é mais novo, não faz tanto parte da infância dele. Agora, eu e o André, cara. É mesmo? Então, Mais muito de doido. 30 anos. Só quem tem mais de 30 anos que vai lembrar dessa época aí, velho. Sim. Não, eu tenho 31, mas igual eu falei, né? Quando o Paco começou a passar, tipo, eu era bem novinho, então eu assistia outras coisas, eu tava em outro momento, né? Eu tinha até um o pouquinho cassete depois. dos Cavaleiros. eu Da também. hora. Eu só consigo lembrar que eu tinha um boné dos Cavaleiros do Zodíaco. A única Ah, coisa Do que foi- Bob's. É, Eu tinha o boné que foi do feito- Bob's. o boné foi feito acho que pela Gazeta FM na época. Foi. Então, era a única coisa que eu tinha, era isso. Eu tenho o vinil, eu tenho até hoje. Eu ia Eu tinha o procurar cassete, na casa mas da eu minha mãe, só que eu esqueci. Ah, velho, pô, esqueceu, velho. Não esquece essas coisas, não. Eu fui lá no final de semana e eu tava saindo de casa fixo que eu ia procurar o vinil, porque ela tem um monte de vinil lá e eu falei, ela tem coleção dos shows da Xuxa, do 1 ao não sei quanto, e aí tem o do Cavaleiro do Zodíaco, e eu ia procurar, mas eu esqueci. Mas eu tenho, eu vou procurar. Ó, acho que eu tenho essa fita cassete aqui, acho que eu vou até pegar, tá até aqui perto. Posso sair rapidinho? Pode. Pode. Tá aqui Pode, conectado, pode. peraí. Pra quem não conhece, conhecer, né? Isso era exatamente o que eu tinha, o cassete. Então, eu tinha o cassete também, foi a primeira coisa que eu tive. E aí depois uma tia minha deu, porque assim, eu tenho 2 primos, o Joelson e o Moisés. O Joelson, inclusive, mora no Japão. 30% das perguntas que tem aqui são dele, porque quando eu falei pra ele que eu ia entrevistar o William, ele ficou louco. Inclusive, seu primo podia fazer uma participação no podcast para contar da vida no Japão, né? Vamos, a gente combina com ele. Só o ruim vai ser o fuso, né? Verdade, esqueci disso, É. seria legal. Desculpem-me. Soltando. Voltei. Não achei, eu pensei que tivesse fácil, cara, mas não tá. Ah, não tem problema. Aí, ó, gente. Depois a gente mostra a foto igual o Jequiti. Bom, vamos começar lá. A primeira pergunta que eu vou fazer pra você, William, é a seguinte. Como que você foi parar na trilha do Cavaleiro do Zodíaco? Teve um processo seletivo, acredito que tenha tido? Você se inscreveu? Te acharam? Como que foi essa ida pra gravar essa trilha? Olha, cara, eu vou dizer que eu fui muito abençoado nessa parte, porque a maioria dos concursos, ainda mais hoje em dia, que a mídia é muito mais fácil de você alcançar, tudo é um jogo de cartas marcadas, né, hoje em dia. Se não é tudo, a grande maioria, né? Mas eu fui muito bem abençoado naquela época, porque foi um teste que eu fiz,
com mais de 5 mil crianças, né? Incluindo a Larissa. E foi... Eu não sei bem o número, acho que foi umas 5 mil, entre 1.000 e 5 mil, alguma coisa assim, de testes que formariam o novo Trem da Alegria na época. Vocês lembram do Trem da Alegria? Sim. Então, seria a nova geração do Trem da Alegria, né? Só que na época acabamos passando somente eu e a Larissa, porque nós tínhamos um tom de voz agudo, que assim, era estrondoso, dá pra ver no CD mesmo, do Cavaleiro do Zodíaco. Você sempre alguém no Cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer! Mano, era um agudo que a gente chorou pra fazer no estúdio, a gente meio que foi forçado pra aquele tom, entendeu? Foi esgoelando, mas foi, cara. 2 anos depois, um ano depois eu já não conseguia alcançar aquele tom, pra vocês terem ideia. De tanto que minha voz já foi modificando, né, na época. É que você tinha quantos anos na época? 11. Tava bem naquela fase que a voz vai começando a modificar. Depois que ela modificou, eu não consegui mais. Tipo, coisa de 6 meses. Exagero dizer 1 ano, coisa de 6 meses, cara. Tanto que eu tenho um outro álbum que nós gravamos depois, que é o Mundo Mágico de Beto Carreiro. Eu vou até mandar o link pra você, Alex, pra você mandar pro restante do pessoal. Você acredita que veio uma pergunta sobre esse CD aqui e eu nem sabia dele? Velho, você vai ver. Então eu não vou adiantar, vou só falar do que você me perguntou. Eu tenho a mania de ir emendando as coisas. Não, mas então, já emenda, porque foi uma pergunta. Como foi o trabalho dele no disco do Beto Carreiro? Tranquilo. Bom, continuo respondendo primeiro a primeira pergunta que você fez, né? Uhum. Aí a gente fez um teste, só que não passou a menina. Aliás, o outro menino, né? Porque Trem da Alegria, por tradição, seriam 3 crianças. 2 meninos e uma menina, né? Sim. Só que naquela época só passou eu e a Larissa. E aí o que eles fizeram? Putz, não vamos colocar eles? Então vamos fazer uma dupla. Acabou meio que, pra falar a verdade, eu acho que deu meio ruim, porque eles só queriam as 3 crianças. Só um minuto. Cara, horrível. Tá horrível. Eu juro que eu dou uma palhinha mais tarde pra vocês, mas assim, bem na maciota, porque... Juro. E o que eles fizeram? Falaram, não vamos desperdiçar essas crianças, né? Tem um desenho novo, que o Cavaleiro do Zodíaco está passando na manchete, e os caras falaram, vamos aproveitar e gravar as 3 primeiras músicas desse CD. Isso a Sony Music pensando na época, né? Uhum. A gente grava as 3 primeiras, porque é um CD coletânea. Se vocês verem os demais discos de heróis, sempre são coletâneas de vários cantores aleatórios que não aparecem, não ganham crédito, só ganham o cachê de participação do CD e do LP, né, no caso. Uhum. Seguir a sua vida, no anonimato. E essa era a verdadeira intenção deles. Quando a gente gravou no estúdio Mosh lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, nós só gravamos as 3 primeiras do álbum, que é Cavaleiros do Zodíaco, que era a abertura da Rede Manchete. Sim. Sei ao Cavaleiro de Pégaso e Saori. As demais foram gravadas, a Sony não participou. Ela deixou a produção dessas 3 músicas e a produção do CD inteiro com a Sony. Mas a Gota Mágica poderia incluir músicas dela. Entendeu? A Gota Mágica que era o estúdio de dublagem. Dublagem e responsável também pela música Os Guardiões do Universo, lembra? Sim. Aquela icônica abertura, foram eles que fizeram também por conta própria, ele e a família dele, ali, no caso Marilúcio de Freitas. Então, ele gravou, fizeram um CD, colocaram para venda, mas na primeira semana já estava alcançando o disco de ouro, cara. Na primeira semana. E a criançada tava loucura, querendo saber quem era a pessoa que cantava a música, quem é que canta, quem é que canta. No final das contas, a gente teve que voltar para o Rio de Janeiro e assinar um contrato com a Sony Music.
como dupla de cantores oficiais dos Cavaleiros, e aí o resto é história. O resto é sucesso meteórico. Aí você tava também falando que aí depois vocês gravaram uma versão de Rap do Zodíaco também, né? Exatamente. Porque a Rap do Zodíaco do LP não é de vocês. Não, a Rap do Zodíaco da LP foi gravada pelo Felipe Firmo, Rodrigo Firmo e a Karina Firmo. E nada mais, nada menos são filhos da lendária Sara Regina. Se vocês não sabem, vocês já vão saber. O Mário Lúcio de Freitas, que era o dono da Gota Mágica, era casado com a Sara Regina e pai do Rodrigo, Felipe e Karina. Ah, tá. O Mário Lúcio de Freitas, ele sempre fez jingles, né, para as novelas do SBT, quem não lembra daquela novela antiga? Meu, só quem tem quase 40 anos igual eu vai saber. Jerônimo, lembra que passava no SBT? Não tô lembrado. Não, Brasil, não temos. Só que, cara, isso daí eu tinha, acho que, sei lá, 5 anos. Tinha muitas outras novelas. Aí, e ele fez várias outras músicas pela Gota Mágica. O Mário Lúcio de Freitas foi simplesmente o produtor das músicas de Fly Pequeno Guerreiro. Ah, Fly, eu sei o que foi. Super Campeões, vários desenhos, né, na época. Sim. A Sara Regina gravou China e Marim, né, no meu CD. Ela não só gravou essa, mas gravou Sailor Moon, gravou US Mangá, que passava na Rede Manchete. Ela é lendária no mundo do anime, cara. Nossa, a abertura da Sailor Moon, ela que canta? Não sei por que não posso. E nos meus sonhos eu te confesso. Meu, essa é muito boa. E mais, US Mangá, lembra que passava? Lembro também. Filme, energia, como é que é? Magnífico Poder do Dragon Ball Z. Nossa. Energia inesperada, sai daí. O Rodrigo Firmo, o Felipe, ele só gravou essas músicas no CD. O Rodrigo, ele também é lendário, porque ele é o dono da voz de Fly, 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 que era isso. Ele gravou também Mas hoje é decisão, um time só vai ganhar. Com toda a garra eu vou ao som do rock and roll. Hoje vou arrebentar, Super Campeões. Essa é do Super Campeões, é isso que eu ia falar. Gravou nada mais nada menos do que Dragon Ball Z Xalá Rede Xalá quando ele já era adulto, né? Nossa! Pô, cara, então, era a família dos jingles de anime, sabe? Muito lendários mesmo, assim. Eu mantenho contato com o Rodrigo Firmo até hoje, com o Mário Lúcio de Freitas, que é o pai dele. A Sara Regina, ela se isolou numa fazenda dela, cuida de plantas, alguma coisa assim. Está bem afastado do mundo da música, né? Os demais eu não tenho contato, né? Voltando, foi isso que aconteceu. A gente teve que voltar pro estúdio, gravar não só Rap do Zodíaco, tá? Mas eu tive que gravar Mestre do Mal, que foi cantada pelo Mário Lúcio. A Larissa gravou Chile Marim e nós cantamos Força Astral, que era o encerramento de Cavaleiros daquela época, né? Sim. Dentro das estrelas há uma legião pronta pra usar a força do coração. E o Lucas boiando. Que o Lucas não conhece. Quando eu chegar nas aventuras de Babar, eu participo. Nossa! O Lucas é da nova geração, Edu Falaschi, Larissa Tassi. Eu sou o Jonathan da nova geração. Nossa. Acho que nem o pessoal dos Novos Cavaleiros do Lucas conhece. Nossa. Mas assim, foi uma coisa meteórica. O Lucas, né? O Lucas é o da nova geração aí, né? Nem tão novo, não né? novinho, mais novinho do grupo. Não, mas é da nova geração. Então, ô Lucas, eu aconselho, tá, vocês, quando vocês tiverem um tempinho, assistirem o documentário do Sérgio Peixoto, chama-se A Força de Pégaso no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar. É um
tem no YouTube, cara, é só assistindo aquele documentário para vocês entenderem o que foi Cavaleiros do Zodíaco, o que realmente significava Cavaleiros do Zodíaco no Brasil naquela época. Cara, tocava em todas as rádios uma música de anime que tocava na Rádio Cidade, na Rádio Gazeta, na Band, e era primeiro lugar em todas. Cavaleiros do Zodíaco competia com gente grande, competia com Araqueto, competia com Raça Negra. Soueto, que era daquela época. Molejo. Tudo aqueles pagodinhos, sabe? Catinguelê. Cara, o Cavaleiros do Zodíaco era primeiro lugar em cima desses caras. Você tá entendendo? Caramba. Não tinha... É a mesma... É como... Pra você ter a dimensão, é como se hoje em dia... Cavaleiros do Zodíaco... É porque, mano, hoje em dia as músicas hoje em dia também, né? Sem comentários, mas... Como se Cavaleiros do Zodíaco tivesse ficado na frente das músicas da Anitta. Dos sertanejos universitários. É como se as músicas dos sertanejos universitários tivessem ficado em segundo e a minha música em primeiro, pra você ter ideia. Então, foi muito meteórico. Muito, cara. Muito mesmo, cara. Pro Lucas, ó, pra clarear sua mente, o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco naquela época foi tipo o RBD na sua época. Sim. Foi. Isso mesmo. Tanto que na época, cara, Sandy Júnior também criou o Universo Precisa de Vocês, Power Rangers. Que era do Power Rangers. Amo. O mundo Mas, assim, precisa de vocês. Power Rangers tem a força. Karaokê do Leco, parte 10. Não tinha como nada disputar com Cavaleiros do Zodíaco, cara, não tinha. Power Rangers também fez sucesso porque foi na voz de Sandy Júnior. Sandy Júnior era um de vezes mais famosos. Você chegou a se encontrar com o Sandy Júnior em algum programa? Vários, velho. A gente chegou até a se paquerar, velho. Vocês chegaram a participar daquele show Sandy Júnior, Will? Não. Show Sandy Júnior. Da Manchete. Programa deles. Sandy Júnior Show. Doido, a gente era os principais concorrentes desses. Você acha que... Não, mas eu acho que o programa foi depois ou antes dos Cavaleiros, não sei, ou um ou outro. Não, acho que foi depois. Eles não iam chamar a gente, não, pô. Nem ferrando. E do programa do Luiz Bate, você Camargo. participou? Do programa do Luiz Bate? Daquele programa que ele tinha no domingo, que ele apresentava junto com uma menininha que era nos domingos da Manchete também? Nossa, nem eu lembro desse programa, Leco. Eu lembro desse programa. Eu lembro da Pati Beijo, que era tipo um programa que então, a Pati Beijo era da mesma época do programa do Luiz Bate, só que ela fazia o programa de semana de manhã. Não, então não, cara. Eu era da época de... Puta, tem que procurar ainda. Se eu achar, eu vou colocar no meu YouTube. Do Bom Dia e Companhia com a Eliana e o Melocotão. Ai, que delícia que era. Isso é da minha época. Planeta Xuxa, né? Que você mostrou os vídeos lá do Planeta Xuxa. Não, Planeta Xuxa é mais atual. Não, já é mais novo. Ele já era. Uma das primeiras aparições dele foi no Xuxa Hits. Isso. Xuxa Hits, programa da Angélica quando a Angélica ainda era do SBT. Que mais? E como foi pra Will, como foi pra você assim, todo o processo da primeira vez lá em 1995, quando você participou do Programa Livre, que foi o seu primeiro programa que você participou? Como que foi assim? Então, o primeiro programa, na verdade, não foi Programa Livre, tá? Foi o Sula Miranda Show. Ah, é verdade, Nossa Senhora! É verdade. E era na Manchete, aliás. Era na Manchete que passava tudo. Era na Manchete. Aí foi, claro que a gente já entra assim, né? Tremendo igual Vara Verde. Nossa, cara, era uma coisa inexplicável. A gente tremia de nervoso, porque, queira ou não, era o primeiro programa que nós íamos como cantores profissionais, né? Sim. Não como calouros, né? Digamos assim. Sim. Quando a gente entrou, cara, ainda deu uma pisada de bola falando com a Sula Miranda. Nossa, velho.
Quando eu lembro disso, eu dou risada, velho. Ela falou, que legal, vocês estão... ela falou assim, ó, agora a nossa próxima atração veio diretamente do Japão. E agora eles vão catar pra gente Cavaleiros do Zodíaco. Nem você falou porcaria de Larissa e William, por nenhum, filho. Foi Cavaleiros do Zodíaco. Aí entrou eu, a Larissa e os cosplayers, né? Que naquela época não tinha o nome cosplayer, né? Era um balé. Aí eles ficaram lá, né? E aí acabamos de cantar, peraí. Era o balé vestido de armadura. Aí, e depois que a gente terminou, aí ela, que legal. Aí deu um beijo no Larissa, né? Aí foi me dar a mão. Aí eu falei, não, vem aqui, eu vou dar um beijo na mão. Eu tenho que dar beijo na mão de uma donzela. Você falou? Donzela? Donzela caminhoneira? Quem acha que ele é do Japão? Não achou que era do Japão? Eu chamei ela de donzela. Eu não sabia o que era donzela. Aí depois no final do programa, né? No final da nossa apresentação, aí eu fui pros bastidores e os produtores tudo dando risada, né? Aí, e minha mãe sempre foi linha dura, ela como um cara brava, né, velho? O que foi, né? Você sabe o que é donzela, filho? Sei lá, uma princesa, uma mulher bonita, uma... eu imaginei assim, donzela, uma princesa, né? Uhum. Não, uma donzela é uma mulher que nunca foi tocada na vida. Você não pode chamar uma caminhoneira de donzela, filho. É como se a Anitta e falasse, vem aqui, meu Deus, velho. Engraçado. Eu não era criança, um crédito. Ai, caramba. As donzelas das histórias em quadrinhos, as histórias de fada. Isso, com a princesa do conto de fadas, né? Do cavalo branco que recebe o príncipe. Eu imaginei isso, tipo uma Xuxa, assim, aí o príncipe quem é? O Sérgio Malandro de cavalo. Né? Não é? Você podia ter falado, vou beijar a mão dessa Saori. Dessa musa, sei lá, velho, mas donzela foi foda. Na E daí época pra que frente, você cantava as músicas, o sucesso todo que era, você chegou a assistir todos os episódios do desenho? Então, na época, eu não assistia, porque quando a gente foi gravar, cara, eu conto isso em todas as minhas entrevistas. Na época, quando o Dalmo Belotti, que era o produtor da Sony Music na época, né? Compositor, diretor, né? Ele chegou com todo entusiasmo, porque ele foi o que mais se entusiasmou, assim, comigo e com a Larissa em estúdio, né? Uhum. Enquanto estava lá gravando, fazendo o teste, que a gente fazia, por isso que é interessante, a gente fez teste para o Trem da Alegria, para a nova formação do Trem da Alegria, cantando músicas do Trem da Alegria. Então depois vocês procurem, de fato de curiosidade, a música que nós tínhamos que cantar para eles era Piu e Abacaxi, que era o clássico dele, né? Piu. E tinha uma outra música que chamava-se Pra Ver Se Cola. Mas que o Lucas conhece pela Larissa Manoela no Carrossel. Não, mas agora vocês procurem essa versão dessa música no tom do Trem da Alegria. Ô Alex, você tem como colocar aí, ao vivo pra gente, só pra vocês terem noção? Pra colocar Acho que não. Cara, eu acho que não, só dá pra pôr na edição. A gente põe na edição. Foi na edição atrás, no fundo. De o tom que a menina e a gente tinha que cantar essa música inteira. Por exemplo, mas aí eu faço a parte do Juninho Bill e a Larissa faz a parte da... Acho que era Andressa o nome dela. Amanda, isso? Ai, desculpa. Só que era uma coisa de... Como você desenha no meu pé, nesse tom. Era bem Alvin e os Esquilos, né? Não é? Mas era uma coisa absurda, cara. Mas o legal é que a gente ensaiou, treinou
durante meses, para chegar lá no estúdio e arrebentar. E a gente arrebentou, tanto que o Dalmo Belotti, cara, era engraçado. Os outros produtores da Sony, tudo sério, né? Tudo ok. Foi mal. Legal. O Dalmo Belotti, ele dava cambalhota. Enquanto a gente tava no estúdio aqui, eu com aquele fone de ouvido gigantesco, e tem aquele vidro para você poder enxergar a mesa, né? E os produtores, o Dalmo Belotti ficava lá assim, ó. E aí eu ficava assim, sabe? Tipo, tá o máximo, continuem. Tá, velho? Ele ficou doido, cara, doido. Aí, ele chegou na gente, muito meus parabéns, vocês foram aprovados e vão cantar a música dos Cavaleiros do Zodíaco. Peraí, eu não vou deixar perder, não me deixa eu perder esse raciocínio. Eu lembro que foi nesse estúdio Mosh, né? Chegou lá o Zezé de Camargo e o Luciano. E tinham os filhos de alguns riquinhos lá e tal. Zezé de Camargo, como sempre, a sua santa arrogância, imbecil, né? Um boçal ele, né, velho? O Luciano pra cacete. O Luciano é gente da gente. Mas o Zezé de Camargo se acha tem um rei na barriga. Aí ele ficava pegando um dos meninos lá, abraçava. Esse aqui vai ser o novo Juninho Bill, não tem pra vocês aí não, viu, negada? Negada, porque outra, ele é preconceituoso sim, ele é racista, tá? Falou que é preto, e pronto. E aí, quando o Dalmo Belotti falou que crianças e ficou só com a gente, eu fiquei pensando, não, claro que na época eu não pensei, mas assim, Chupa, Zezé! Toma, Zezé! Seu Zé Ruela, seu orelhudo. E aí o Dalmo Belotti, vocês vão gravar a música dos Cavaleiros do Zodíaco. Sabe aquele desenho que passa na Rede Manchete? Meu, pra mim Rede Manchete não era Cavaleiros do Zodíaco. Pra mim Rede Manchete era Black Kamen Rider, era Jaspion, era Changeman, era Flash, Pati Beijo. É que é tudo da mesma época, né? Isso. Mano, mas aí quando aparece um desenho do maluco que usa uma armadura que parece um cavalo branco e vermelho, soltando o raio da mão, falando, mas que porra é essa? Que bagulho ridículo é esse aí, mano? E tem um que tem um pato na cabeça, o outro é um homem, mas na verdade usa sutiã rosa. Cara, que bagulho ridículo, eu achei, tá ligado? Eu falei, mano, para, o cara, só dele gritar sai raio da mão dele, que é isso, velho? E aí eu lembro que o Dalmo Belotti chegou. William, vou ter que cortar você. A gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho. Intervalinho maroto. E a gente já volta com mais Will Kawamura aqui no podcast Supernova. Não sai daí. Fala galera, Leco Santiago na área e esse é o PodSex, aqui na TV On-Off, o primeiro podcast de sexo da TV On-Off, primeira edição do PodSex. PodSex, sextas, aqui na TV On-Off. Primeiramente, eu quero agradecer a audiência do programa e convidar quem não é inscrito que se inscreva aqui no canal. Portal Me Gusta, toda segunda, aqui na TV On-Off. Nós somos as All Sisters, eu sou a Lili. E eu sou a Lilian. Nós estamos aqui gravando o nosso primeiro programa para TV On-Off. Dia de estreia! All Sisters, terças, aqui na TV On-Off. De
De volta com o podcast Super Love aqui na TV Love. Hoje recebendo o Will Kawamura, o nosso Cavaleiro do Zodíaco. Eu mesmo. Como um amigo meu, o Deck foi um dos responsáveis por ter me descoberto. Né? Foi a primeira vez que eu cantei com ele, mas aí eu conto isso mais pra frente. Ele fala que eu sou o Cavaleiro dos Cavaleiros. Putz, o Deck, isso é meio brega, mas foi legal pra cacete. Então, voltando àquele assunto. O Dalmo Belotti, ele falou pra mim, vocês vão gravar Cavaleiros do Zodíaco. Aí todo mundo teve uma reação normal. Eu tive a reação daquele espirralho pivete de 10 anos que não tem a mínima noção do que fala, tá ligado? Eu peguei e falei assim, eu sei, aquele desenho ridículo que solta raio da mão, nada a ver, o cara usando um capacete de cavalo. Nossa, é muito zoado aquele desenho. Falei isso na cara do produtor que vibrou, cara. Nossa, a minha mãe tava do meu lado. Você imagina o beliscão que eu tomei. A minha mãe, é hoje que eu vou matar esse menino. É daqueles beliscões, tá ligado? Que arranca até a alma do seu corpo, que você sente arrepiar, você vai lá na constelação de volta, bate de volta, e você não pode falar esse é que é o problema. Você não pode, mano, é morte. Falar, ai mãe, naquela época, você é louco. Falar, ai mãe, na frente de alguém que você tá tomando a beliscada é morte, cara, é citada, você é louco. Mano, eu tive que fazer assim. Eu tive que fazer igual o Kiko, tá ligado? Fazer explodir, mano. Aquele beliscão dói até hoje, velho. Minha mãe ela fala, eu deveria ter beliscado mais, ainda quando chegar em casa você tinha que ter apanhado. Me lasca, vai, velho. Daí foi isso. Daí pra frente, aí a gente fez um show no ginásio do Ibirapuera, né? Que era um show da Rádio Líder. Era muito comum naquela época as rádios fazerem uns grandes shows com os artistas do momento, né? Sim. E eu lembro que aí eu encontrei que ficamos, e eles colocam os artistas no mesmo camarim, cara. É um camarim gigantesco e fica os artistas lá, fica todo mundo misturado. Aí tava Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo não se misturavam, eles eram mais metidos, porque eles na época tinham mais sucesso do que o Zezé de Camargo e Luciano, então eles não se misturavam, eles queriam exclusividade num camarim só deles. Cara, fiquei com Latino, Elimar Santos, Chitãozinho Choró, Zezé de Camargo e Luciano, tudo misturado lá. O grupo Araqueto, o Araqueto era o mesmo empresário nosso, né? Uhum. Então, Araqueto, mano, só artista. Aí a gente todo tiete, né, velho? Começamos a quero que se lasque, eu vou tirar foto, velho. A gente pode tirar uma foto com você? Pode. Pau. Tira foto com vários artistas. No meu Instagram, aliás, tem algumas dessas fotos lá que eu consegui recuperar. O restante tá com a minha mãe em Mongaguá, que ela mora no litoral sul de São Paulo. Tá no álbum que ficou com ela, né? Inclusive os LPs, CDs da época, tá tudo com ela. Ela não larga por nada. Eu mesmo aqui, eu só tenho uma fita cassete porque eu ganhei de um fã, cara. Um fã me deu. Você acredita? Pô, eu fiquei assim, né? Que da hora, vou ganhar o meu. Ô Will, e vocês chegaram a ganhar aqueles discões de ouro, aqueles quadrões? Ele tem no quarto dele. Olha no Instagram dele depois, ele tem. Eu tenho sim. Gente, eu não vi. Vamos fazer um bem bolado aqui. Ele chegou a fazer uma pequena live com as filhas, aí ele mostra na parede o disco. Não são filhas, só a caçula, a Rafaela, que é filha, tá? O restante são filhos. Eles têm o cabelo comprido mesmo, porque são adeptos do rock and roll. Tá. Do rock and roll. E aqui o bichão, ó. Olha, que coisa linda. É muito lindo, ó. Cara. Esse é o único que eu consegui ter, o de platina duplo. E o duplo de platina, platina e platina duplo ficou com a Sony Music. Tá.
Vai buscar amanhã. Se eu Eu tava tendo puder, a porta da Sony. como eu E tenho. depois disso, depois da sua fase adolescente adulta, assim, a Sony nunca te chamou pra fazer uma outra coisa, assim? Algum outro projeto? Não, porque pra Sony tudo é dinheiro, cara. Uhum. O que importa é o lucro. É, E elas essas tiveram edições fonográficas, né? O CD do Sandy Júnior que saiu por causa do show tá um disco R$400. Então. É. Pra eles é dinheiro, tá ligado? E eles, em vez de pegar, Larissa e William com Cavaleiros e pegar Sandy Júnior, que o retorno é certo e 100% certeza que vai dar lucros milionários, é lógico que eles vão fazer outra coisa, entendeu? Sim, com certeza. É isso, cara. Bom, vamos voltar para as perguntas que a gente recebeu aqui, porque senão depois a gente vai receber uma avalanche de gente falando: você não fez minha pergunta, você não fez minha pergunta. Tá certo. Vamos lá. Eu ia responder também se você quiser deixar ela para mais tarde, referente a do Beto Carreiro. Pode falar então, porque daí eu vou lendo aqui a lista de baixo para cima. Beleza. Do Beto Carreiro foi o seguinte: depois do Meteoro, que foi, não foi o Meteoro da Paixão, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi de Pegasus. O da Paixão é mais novo. Do sucesso meteórico, que foi Cavaleiros, então eles resolveram fazer finalmente um CD com músicas inteiras, todo o CD sendo gravado somente por Larissa e William. Falei, putz, que da hora, né? Finalmente a gente vai poder competir com o Sandy Júnior de pau a pau. Porque a gente não tinha. E a gente enfrentávamos isso não como uma competição. Não, porque eles estão fazendo sucesso, eu também quero. Não era isso. Mas, pô, eles eram uma referência. Por que não ter mais uma dupla infantil, né? Mirim. Pô, seria legal. Isso só teria o que ganhar até pro mercado fonográfico da época, né? Uma competição sadia entre duas duplas, pô, seria legal. E depois ainda fazer, sei lá, um Amigos, igual as três duplas, mas... Já pensou? Mas ninguém pensou nisso. O pessoal só pensou no lucro e no dinheiro rápido que aquilo poderia conter. Então, bom, eu falei, vamos fazer o CD, o nome do CD vai ser Mundo Mágico de Beto Carreiro com Larissa e William. Pô, legal. É um tema infantil. Beto Carreiro estava muito em evidência na época por causa não só do parque, mas também da aparição dele nos programas do Renato Aragão, né, no Trapalhões na Rede Globo. Daquelas apresentações que ele fazia com o cavalo, né? Isso, o circo que eles tinham aqui em São Paulo, a aproximação dele com a Globo, que era o que a Sony estava visando na época, porque Cavaleiros do Zodíaco, o único programa que permitiu que Cavaleiros do Zodíaco entrasse na Globo foi o da Xuxa, o restante não pôde. Eu não podia ir no Faustão, o Faustão não teve autorização da Sony para isso, porque era um desenho da Manchete, da concorrente, entendeu? Na Xuxa, a Xuxa eu sempre me falo, a Xuxa ela tinha o programa dela na Globo, mas ela que mandava naquele programa. Sabe, a Xuxa, sabe como que ela era uma produtora independente. A Globo pagava para ela fazer o programa lá, não era a Globo que pagava o cachê porque ela era empregada da Globo. Não, eles pagavam ela porque ela trazia audiência. Então ela fazia o que ela quisesse no programa dela. É que a Marlene Matos tocava o terror, né? A Xuxa Produções. Isso. E por isso que ela bateu de frente mesmo. Ela falou, não, vai trazer ele sim. Eu ainda fui mais 2 ou 3 vezes. 3 vezes eu fui. 2 delas tá no meu canal do YouTube. Will Calamuro. 2 delas tá lá. E inclusive foi o CD do Beto Carreiro. Que a gente gravou todas as músicas, né? 12 ou 13 músicas do álbum. Foram músicas inéditas gravadas por Michael Sullivan, por Paulo Mastada, por Paulo Sérgio Vale, só os nomes top da época. E o mais interessante é que esse CD tinha tudo para dar certo, cara, porque teve participações de Edson e Hudson, quando o Edson e Hudson ainda não tinha sucesso. Teve, a gente gravou uma música, Luzes da Ribalta, contava que era do Charlie Chaplin,
que teve a participação do Dedé Santana, do Palhaço Arrelia, que eram só os palhaços mais famosos na época. Eu gravei uma música do Trem da Alegria chamada A Bola, que ele tem uma certa parte na música que entra o narrador falando, né? E o narrador, ele era acho que era Antônio Carlos Araújo. Era o que narrava. Depois eu vou lembrar o nome deles, aí eu falo. Era um narrador que fazia. Foi um CD muito legal mesmo, cara. Só que assim, quando a gente recebeu o CD em casa, né, que a gente recebia ele por um malote e tal, todo bonitinho, né, que era a apresentação do CD que entraria em vigor para ser vendido. Cara, o nome do CD não era Larissa e William. O nome do CD era Mundo Mágico de Beto Carreiro. Participa, bem embaixo, tá pequenininha assim, ó, participação especial Larissa e William. Cara, aquilo foi um balde de água fria na gente. Imagina. Vocês cantaram as 13 músicas e foi só uma participação. Foi só uma participação. Pô, que participação especial, hein, velho? Putz. Tipo, vocês eram participação do Edson Wilson, do Arrelia e do fulano, não o contrário. Mano, não deu pra entender aquilo. A gente tomou um murro quando a gente viu aquilo. Falei, mano, tô de sacanagem com a gente. Mas só que assim, é fruto do que também, cara? De um contrato que a gente assinou na Sony Music na época, do Cavaleiros, tá? Que foi um contrato fajuto, era um contrato que dava exclusividade total pra Sony Music usar e abusar e explorar da nossa imagem, da nossa voz. Sem distinção, sabe? A gente não tinha direito de porra nenhuma. Porque... Desculpa, gente, é a gripe que eu sou. A gente não tinha direito sobre nada. Nós fomos contratados para ser as mulas que carregavam Cavaleiro do Zodíaco e carregavam dinheiro nas costas para Sony Music. É uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Rouge, que também era da Sony Music, que elas mesmas não ganhavam nada. A gente achou que elas ganhavam R$50 para fazer e eles ganhavam sei lá quantos milhões. E elas não tinham direito sobre nada. Exatamente. A gente não tinha direito sobre nada, cara. A Sony Music, para vocês terem ideia, ganhava até em cima de vendagem de bonecos. Quantas vezes eu não fui na Sony Music lá para fazer alguma reunião, alguma coisa, e eu me deparava com aquela parede forrada de bonecos. É lógico, eu babando horrores, porque aí depois eu virei fãzaço de Cavaleiros, né? Eu falei, nossa, não posso. Quantos desses daí eu vou poder pegar? Não, isso aqui é pra vender, sabe? Pô, mano, uma criança de 11 anos pedindo um boneco, você vai negar, tá tirando, né? Por muito custo me deram um Afrodite de peixes e pra Larissa deram um Cavaleiro de Gêmeos. Laura, que legal. Uhul! Valeu. E aí desse CD do Beto Carreiro, cara, acabou não vendendo nada, foi um grande fracasso, na verdade. Um CD muito bem gravado, muito bem estruturado, com músicas boas, com cantores excelentes, modéstia à parte, né? Naquela época era um cantor excelente. Hoje em dia eu tô cantor de chuveiro, mas tudo bem. Foi um CD assim que depois ele virou mais ou menos uma coisa pro Beto Carreiro dar pros amigos dele em reunião, sabe? Programa. Pra vender, ou pra vender no próprio Beto Carreiro Word. Possivelmente no final das contas, talvez o nome de vocês fosse até mais forte do que o Beto Carreiro. Se tivesse vendido como o William e Larissa, muito possivelmente tinha vendido mais e também sido mais ouvido. Eu acho que eles erraram foi na divulgação. Para você fazer uma coisa vender, cara, você tem que criar expectativa. Esse é o grande marketing, tá ligado? Você não vai simplesmente, eu tenho o melhor produto aqui, cara. Por exemplo, eu tenho o melhor produto, não é o melhor produto.
Eu tenho, peguei as coisas da minha mulher aqui. Eu tenho esse esmalte, cara. Mas esse esmalte aqui, ele é igual a todos os outros esmaltes que vendem. Não existe só esse esmalte. Não existem só 3 ou 4 marcas de esmalte. Existem 1 milhão, cara. Mas só que, naquela época, só existia as duplas mirins Sandy Júnior e Larissa Williams. Se você fizesse uma expectativa, criar uma expectativa, uma ilusão na cabeça das pessoas, fazer um marketing bem feito, cara, dava certo. Sabe? Ah, você lembra do Larissa Williams que cantava essa música? Tem sempre alguém nos ajudando, cavaleira, né? Agora eles estão com esse super hit e lançavam a música, criam uma expectativa para depois jogar o CD para vender, mas ninguém pensou nisso. Exatamente. O pessoal tava pouco se fudendo para saber se ia dar certo ou não. Eles Marketing é tudo. Eles só precisavam fazer a gente gravar alguma coisa até o fim do contrato. A gente gravou, não fez sucesso, pô, ótimo, já temos um motivo para reincidir de contrato. Pé na bunda! Nossa. Isso daí então vai entrar numa pergunta que tem aqui, né? Que fizeram, valeu a pena a experiência? Com certeza, né? E a parte financeira? Então, valeu a pena, no caso dos 2 CDs, que eu digo assim. Porque até hoje, cara, eu pego pra ouvir os 2 CDs, sabe? É muito bonito, cara. A minha preferida é a música que eu cantei com Edson Hudson, que é Faísca, o Cavalo de Beto Carreiro. É um sertanejo raiz, cara, lindo, velho. Tem um sentimento, sabe? E é sertanejo raiz, não é sertanejo universitário do Nutella de hoje não, mas era um sertanejo, velho. Puta música sertaneja de qualidade. Não só ela, mas todas as outras também do CD em si. Porque elas não visaram o Cavaleiros do Zodíaco, né? Visaram outras coisas voltadas pro country, voltadas pro Beto Carreiro, voltadas pro circo, né? Que, de certa forma, cara, eu acho que um puta desperdício. Dava pra ter ganhado dinheiro com aquele CD, sabe? Mas só mil perdões, amigos. Eu estou muito gripado. De certa forma, será que acabei até perdendo o raciocínio? Na parte financeira. Parte financeira agora. Isso, na parte financeira, cara, a gente não ganhou nada. Pra vocês terem ideia, isso já na época do Cavaleiros, tá? Na época do Zodíaco, nós tínhamos o empresário do Araqueto, né? Mas na verdade esse empresário do Araqueto, ele rodava junto com o Araqueto. Com a gente ele deixava uma assessora dele, uma representante dele. Cara, pra gente ganhar míseros R$50 por show, a gente tinha que brigar com a empresária, cara. Eu lembro da minha mãe discutindo com a empresária e a empresária jogou R$50 no peito dela, sabe? Uma coisa bárbara, ridícula. E a gente fazia turnês, cara. A gente fazia turnês pelo Brasil inteiro. Eu acho que o único estado do Brasil que a gente não conheceu foi o Acre, cara. De resto, a gente conheceu tudo, fomos para os melhores hotéis, cantamos junto com outros artistas. Eu abri... Pode falar, desculpa. Eu ia comentar aqui no show de Campina Grande, na Paraíba, cara, no Espásio. A gente fez o show no sábado. No domingo, era Roberto Carlos que ia cantar lá. Mesmo foco que o Roberto Carlos, velho. Sabe? E a gente tinha que... a gente vê as coisas assim que você fazia até hoje, assim, a gente olha assim e fala, nossa, ganhou milhões, né? Ganhou uma dinheirada. Cara, mas dava pra ter ganhado, viu? Se a gente não tivesse... Se nós tivéssemos sido um pouco assim... Não tô dizendo que a gente foi burro. Mais inteligente. Mal assessorados, né? Nós não tínhamos assessoria nenhuma, cara. Nem nada. A gente foi com a cara e com a coragem pro Rio de Janeiro assinar um contrato. Entendeu? Tanto que a gente foi pra lá, a gente foi muito mal assessorado. Dava pra ter ganhado dinheiro, sabe?
caras ganharam muito dinheiro em cima de Cavaleiros do Zodíaco e da gente, né? Cara, assim, não vou dizer, eu consegui comprar para minha mãe um carro na época, um carro usado, não foi nem um carro novo, e para quem lembra, a linha telefônica fixa residencial, cara, ela valia bem uns 5 mil reais. Era caríssima. Cara, só que você imagina que 5 mil reais, R$ 1.000, numa época que o salário mínimo era 120 reais. Era uma coisa absurda, porque a gente conseguiu assim comprar com muito custo, porque a gente precisava ter uma linha telefônica fixa em casa para receber as ligações da Sony. Só que a Sony não deu pra gente, eles não compraram pra gente, a gente comprou lá atrás. Vocês que tiveram que se virar, né? Exatamente. Will, deixa eu fazer. Na verdade, eu vou emendar duas aqui que eu acho que uma dá a ver com a outra. Você gravou músicas próprias ou não? O que você faz hoje? Você já falou que você faz bastante coisa, né? Mais especificamente, assim. Então, eu não gravei músicas próprias, por enquanto, eu compus uma ou outra. Fiz uma versão de um encerramento de uma abertura do Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, que tá lá no meu YouTube, né? Por favor, siga o meu YouTube, Will Kawamura Oficial, beleza? Vai lá que tem muita coisa legal. Will Kawamura Oficial tem muita coisa legal. É isso aí, segue muito. Rimou, você viu? Marketing é tudo, né? Aí. Peraí, acabei perdendo, cara. Porque eu falei do meu canal, quis fazer meu shampoo. Você não gravou música própria e hoje você faz o quê? Vê lá no meu canal a música, que eu fiz uma versão de Soft Gold, né? E só que não é uma versão oficial, e foi uma versão que eu fiz antes de sair a versão oficial do Rod Rossi, da Larissa e do Ricardo Cruz. Que eu gostei muito de ter gravado, que é uma das minhas preferidas, assim, né? Mas eu prefiro mais a minha do que a oficial. Claro. E gravei algumas músicas também. Hoje em dia eu faço show, né? E faço músicas de animes diversos e tal. Mas uma música minha mesmo própria que eu compus, eu ainda não gravei. Eu já compus uma de um projeto meu que eu tô fazendo pessoal, mas ele vai demorar um pouquinho para sair. Quando o Cavaleiro do Zodíaco completar 30 anos de existência no Brasil, aí vocês vão ver. Falta pouco. Eu ia até te perguntar, que eu até tinha comentado com os meninos. Eu queria saber de você se você tem vontade de fazer alguma coisa própria que não tenha ligação com os animes, com Cavaleiros. Se você tem vontade de gravar singles seus, músicas suas, se você tem essa vontade. Tenho, cara. O que tá me faltando, na verdade, é tempo. E as próprias músicas, porque eu não tenho muito tempo nem pra compor. Eu compus uma música referente a Cavaleiros, né? Porque desculpa. Me perdoem, cara. Porque no CD do Cavaleiros do Zodíaco tem as músicas que fazem homenagem a Seiya, Saori, Marin, China e Mestre do Mal, certo? Por que não ter uma música do Ikki de Fênix, cara? Eu compus uma música do Ikki de Fênix. Tô querendo também, nessa mesma pegada, fazer uma pro Yoga, pro Shiryu, pro Shun, uma música própria deles, né? Que homenageia esses cavaleiros. E a pegada da música do Ikki de Fênix, cara, eu misturei o toque, né? A composição, eu misturei um pouco de... Como é que é o nome daquela música do Rage Against the Machine? Killing the Name. Não sei se vocês conhecem. Sim. Conhece? Misturei toques dessa música e da música Andar na Pedra do Raimundo, Andar na Pedra? Então ficou uma música muito rock and roll, raiz da bexiga mesmo, sabe o negócio? A do Shiryu, tô pensando em colocar algum toque mais chinês, mais oriental.
As coisas não fluem daqui, né? Uhum. Então, música autoral mesmo eu tenho uma outra música autoral que eu fiz, uma música mais romântica, né? É uma música que eu me baseei muito na toada da Metallica, daquela música Man Save, né? Não sei se vocês conhecem. Let your heart go. Né? Fiz uma música mais romântica em homenagem para minha esposa. Mas eu ainda não as gravei, porque precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa de equipe, e isso eu ainda não tenho. Mas eu já estou montando uma banda, e a gente vai fazer shows de anime e tal, a gente quer fazer uma coisa mais natural, né? Vamos ver. Pode falar. E aí, é isso. O que eu tô me dedicando agora, cara, é as músicas no show de anime, mas hoje em dia eu trabalho no hospital, eu sou técnico de enfermagem, né, e exerço essa função por amor, e também, claro, a gente precisa de dinheiro, né? A gente não pode ficar parado, porque eu não consigo ainda ter condições de viver da música, né? Por enquanto não. Espero um dia ter. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Ô Will, você chegou a conhecer os dubladores do anime? Do desenho? Boa, essa daí eu Conheci. esqueci de fazer. Conheci no evento chamado Zodiacon, que acabou tirando um grande fiasco pra muita gente que não gostou do evento e tal. Meteram a lenha, Eu vi em relação a isso também. né? Mas, cara, vou dizer, foi um dos shows mais épicos do caralho que eu fiz, viu, mano? Putz! E eu não falo por modéstia, não falo porque eu me acho, porque eu me sinto, não foi nada disso. Mas foi o que salvou o show do sábado, o que salvou o evento do sábado, cara. Eu escuto isso até hoje. Cara, foi um fiasco, todas as pessoas querendo ir embora, querendo sair no meio do evento, e o meu show era o encerramento do evento do primeiro dia. Cara, eu não podia, sabe? Eu fiz assim, foi com um público bem reduzido, mas esse público, cara, me acompanha até hoje, arregaça comigo até hoje, entendeu? No meu canal, Will Calamura Oficial, tem esse show completo. Eu vi. Eu vi umas partes. Eu vi também. Cara, arregaçou, sabe? Meu show, e é assim, cara, o meu show é realmente um show, porque eu não fico parado, eu brinco, eu faço a galera se divertir. Se quiser subir comigo no palco pra cantar, canta também, vamos que vamos, cara. Não tem essa de, eu só, tá... Oi? O seu próximo show avisa a gente pra gente tentar isso. Demorou. Pra gente cobrir. Mano, eu vou fazer um no Fênix Tokukon, que é um evento de Tokusatsu, que um amigo meu tá organizando, né? Depois eu passo pra você certinho, Alex, o endereço de lá certinho. Tá, pode mandar. No ano que vem, eu farei um show em Brasília, nos 10 anos do Otaku Zone, que foi o primeiro evento que eu fui, né? De animes que eu fui, como foi em 2016. E aí foi dali pra frente que abriu tudo, né? A porta de novo pra eu voltar pro cenário de música, de cavaleiros e tal, né? E aí eu vou fazer um show lá no ano que vem, em junho, no ano que vem. Vou fazer a última pergunta, porque a gente tinha muitas perguntas, só que a gente foi conversando e as respostas foram saindo. Ele vai falando, aí eu tô olhando aqui também e eu tô riscando tudo. Então, se vocês tiverem, aí depois de tiver um intervalo, aí a gente já entra nas perguntas, até pra gente não deixar o pessoal aí na mancada com ele. Não, o pior é que a gente foi respondendo. Foi conversando e foi saindo as respostas. Foi ótimo. Eu vou fazer a última aqui, que acho que essa a gente ainda não fez. Você faria de novo para Cavaleiros do Zodíaco ou para qualquer um outro desenho? Ou no dia hoje, na atual situação hoje, você faria de novo? Lógico que eu faria, com certeza, cara.
Só que virou um grande problema porque agora é tudo uma panela, né, cara? Até Desculpa. Até com a própria Larissa mesmo, ela já tem a panela dela, apesar de eu conversar com ela, né, recentemente, converso, normal, a gente troca ideia, eu tenho contato É isso dela. que a gente tinha pensado, né? Até te perguntar como que é você e a Larissa, se vocês têm contato, se não tem. Temos, a gente pegou contato já tem muito tempo. Naquela época, a gente teve, assim, muitas desavenças de criança, né? Que acabaram que nos distanciando. Mesmo desavenças de crianças acabam refletindo nas coisas de hoje, né? À toa que tem criança que sofre bullying, acaba lembrando depois de adulto, e as coisas não foram diferentes. Mas depois a gente conversou, nos entendemos, e coisa de criança é coisa de criança, cara, deixa pra lá. E a gente até conversa hoje em dia de boa. Eu marco ela nas coisas no Instagram, ela me marca, conversamos bastante. Ela aceitou, de primeira mão já revelo pra vocês, ela aceitou participar do meu projeto CDC 30 anos tributo, né? Vai ser... que legal. Mas assim, ela deixou... Oh, meu Deus! Ela deixou já claro, porque ela já tem o Danger Sun, né? Ela tem o projeto dela com o Rossi, com o Ricardo Cruz, então, claro, ela já tem o projeto dela, então não vou interferir, vamos reformar a dupla. Não é nada disso. É pra fazer um CD tributo, um bate-bola, um bate-pronto, que já era. Legal. Mas o importante é que vocês vão fazer algo juntos, né? Independente de retomar ou não, isso é muito legal. Exatamente. E vai passando pra gente poder ir divulgando. Quando você for fazer o evento, a gente chamar você de novo pra você falar sobre o evento. Demorou, fechou. Fica aí o convite não só, né, do podcast, como também eu tenho um portal de música, de arte, entretenimento, que é o Portal Me Gusta também. Quando você quiser, manda lá no DM do @ Portal Me Gusta no Instagram material seu, o evento que a gente divulga, a gente faz matéria e solta pra galera. Demorou, Alex. Depois passa também os meus contatos pra ele também e vamos manter contato. Passo, pode deixar. Vou passar tudo. Eu já Bom, Will, eu queria agradecer muito a sua participação. Cara, foi muito legal ouvir essas histórias de bastidor e... Will, você tinha que ver o susto desta pessoa que tá falando agora, quando eu falei pra ele, você não sabe o que eu tenho na minha mão. Não, é porque... Mano, eu fico muito... É porque quando a gente consegue... Porque é igual eu te falei, a gente tá muito no começo também. Então, quando a gente consegue umas pessoas assim, que já são mais conhecidas, eu já fico meio alucinado, né? Aí a gente tinha acabado de fazer um programa sobre Cavaleiro do Zodíaco. Ele veio, mano, você não sabe que um amigo meu tem contato sobre ele cantava essa música aí. Eu falei, não, você não acredita, mano. Não, aí foi ele... muito engraçado, porque eu falei assim, é um cara que cantava a música do Cavaleiro do Zodíaco. Aí ele falou assim pra mim, o William? Não, né? É ele. Eu falei, é o William da Larissa e o William, eles cantavam a música de abertura, mano, que eu coloquei ela de fundo do programa que a gente gravou, eu coloquei ela de fundo, repetidamente, ela de fundo. Falei, é da música do fundo, é da música de fundo, é ele, não, tem que conseguir entrevistar ele, vai. Já falei pra ele, mano, fala desse menino, me dá o contato dele, que eu converso com ele. Colocar de fundo do Cavaleiros de fundo do podcast também, se puder colocar aí, porque a gente viu, né, cara? Não, eu vou colocar. Esse ficou tão grande que dá pra colocar aquele CD inteiro. Foi isso. Will, fala suas redes sociais e o seu canal pra gente colocar no GC pro pessoal seguir lá. Eu não diferenciei, até pra o pessoal não confundir, eu não procurar outra. É o Will Kawamura Oficial no Facebook. Will Kawamura, aliás, no Facebook é só o Will Kawamura. Tem uma página lá que é feita pra fãs, mas eu prefiro usar a minha página pessoal mesmo, porque se me mandar direct eu respondo. Eu não tenho
Mudou nenhum, não, filho. Eu não sou famosinho, não. Por favor. Quer trocar uma ideia? É só me mandar um direct. Já era, é isso aí. Demorou. Will Kawamura Oficial no YouTube e Will Kawamura no Instagram. É isso aí. E a gente, TV Off no Instagram, @TV Off, Podcast Supernova, @Podcast Supernova, facebook.com, tv.off.oficial e o Twitter, TV_off. O meu, Lex Santiago, do Lucas Gonçalves com 2 T's e o do André Rossolense com 2 S e Z no final. E é isso. William, mais uma vez, obrigado por ter participado. A gente vai ficando por aqui com mais esse podcast Supernova. Vai. É verdade, tem que fazer a palhinha. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu tesouro. É nas constelações que a luta vai começar. Que aqui o bem e o mal até um deles ganhar. Silêncio nas estrelas, um grito ecoando no ar. Vocês, Shiryu, pega azul, ajuda o seu Eu tava no mute, porque eu tava cantando, mano. Cavaleiros do dia. É isso, gente. Com o William cantando, a gente se despede e a gente volta semana que vem. Vai, William. Vai terminar cantando aí. Um beijo, pessoal. Valeu. Tchau, meninos. Bom final de semana. Valeu, Will. Tchau, meninos. Até mais. Muito obrigado.